Santo nos falar, nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Quantas vezes você já leu esse texto na vida? Umas 10, 15, 100 vezes, não é? Esse texto, eu estava pedindo a Deus a palavra para ceia, né? E Deus tinha falado comigo isso aí, eu falei, mas esses textos, essas coisas no meu coração. Vamos lá para o verso de número 10, Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 10 até o verso 16. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, do qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala de andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo pronto como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Amém? É interessante esse texto, porque nós estamos falando de uma antivéspera, ou melhor, de uma véspera, de que Jesus vai ser traído, ele vai ser crucificado, ele vai apanhar, ele vai sofrer. E qualquer pessoa normal não estaria preocupada com outros num momento em que ele vai padecer. Pela lógica, pela vida, pela nossa humanidade, se eu sei que amanhã, no horário X, em menos de 24 horas, eu serei o cordeiro pascal, ou o cordeiro, como que se explica Jesus estar lúcido do raciocínio, lúcido do pensamento, e simpático, sem austeridade, sem grosseria? Os nervos de Jesus, provavelmente, isso de fato aconteceu quando ele está orando lá, e que o seu suor se transforma em gotas de sangue, é quando acontece uma ação física, que o estado de estresse é tão grande que o suor, as pequenas artérias, elas se rompem e elas começam a sangrar. Mas, mesmo isso para acontecer, mesmo isso que ele sabia do que lhe esperava, a gente encontra Jesus trabalhando em prol. A gente encontra Jesus com a cabeça na missão. A gente encontra Jesus cumprindo aquilo que o Pai estabeleceu. Eu não sei se você reparou no texto, mas é a última ceia de Jesus. Não vai ter mais. Aquela é a quinta-feira, famosa quinta-feira da paixão. Na sexta-feira, nesse horário, ele já vai estar morto. Naquela mesma noite, depois da ceia, ele vai ser preso, vai permitir, na verdade, ele não é capturado, ele se entrega. Mas ele cumpre o jogo, ele cumpre o sistema, ele cumpre aquilo que está estabelecido. O que eu entendo
eu fiquei pensando sobre os discípulos que estão andando com Jesus há 3 anos. E a mãe de Jesus já tinha dado uma lição logo no início do ministério de Jesus. Quando acaba o melhor vinho, e a mãe de Jesus vai ter com ele, a mãe diz assim para os servos: olha, faça tudo que ele mandar. E Jesus transforma uma coisa legal, porque o melhor vinho, ele foi também para o último momento da festa. Então essa ideia de fazer o que Jesus manda, essa ideia de estar perto de Jesus e entender quem é Jesus, isso faz uma diferença danada nos dias da gente. Isso faz uma diferença danada na luta. Porque no dia de festa é fácil ser crente. No dia de dinheiro sobrando, no dia de coisas boas é fácil. Ruim, difícil, é quando a gente está vivendo este tempo de Jesus. Mesmo que a gente saiba que tem que acontecer algumas coisas, como foi pregado aqui na terça-feira, a semente precisa morrer. Porque se a semente não morre, ela não seca, ela não cumpre o seu papel. Eu estava lendo esse texto e, de fato, pedindo para Deus: Senhor, fala o que o Senhor quer. E uma coisa interessante que a gente começa a observar nesse texto é que está há alguns minutos, era ainda antes das 15 horas aproximadamente da quinta-feira. O cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, precisava ser sacrificado com antecedência, antes do escurecer. Então, parece que está tudo fora de controle, porque os discípulos estão andando com Jesus, e de repente, 2 deles, e Lucas revela quem são, é Pedro e João. Eles olham para Jesus e fazem uma pergunta para Jesus. E é uma pergunta perceptível, uma pergunta totalmente normal. Porque a Páscoa é no dia seguinte. E eles olham para Jesus, não estão vendo nada de anormal, até agora Jesus não falou nada. E eles fazem uma pergunta para Jesus: onde o Senhor quer que a gente prepare? E parece uma pergunta meio que nada a ver, mas olha para o contexto. O dia já vai terminar quase. O horário judaico é bem diferente do nosso. Primeira coisa que eu olho para esse texto, e eu pensando na ceia, é interessante que mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo em tudo de ruim que estava para acontecer, Jesus não perdeu o equilíbrio. Não perdeu o equilíbrio. Uma coisa interessante que você olha para o texto e toda a história, com exceção de Judas, a gente percebe que há uma harmonia entre Jesus e os discípulos. No ministério de Cristo, há uma harmonia. Tem algo sério para ser praticado. É a Páscoa. E os discípulos precisam de um lugar para isso. Esta harmonia que move eles, que está entre eles, é tão perceptível que eles olham para Jesus e falam: Senhor, onde o Senhor vai querer que a gente prepare? Jesus não tinha falado nada para eles, por uma razão específica. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que os discípulos sabem o que tem que fazer. Quais são os ritos para que a Páscoa aconteça? Era necessário matar o animal antes de escurecer, preparar o animal. Era necessário levar o sangue do cordeiro, parte dele, para o altar, para que fosse então lá, seguindo a lei de Moisés, e depois trouxesse para que eles fizessem o animal para a ceia. Mas apesar deles saberem todos os ritos da preparação, eles não se movimentam sem Jesus falar primeiro. Eles sabem, mas eles perguntam para Jesus: o que é para fazer? O Senhor quer? Apesar de saber de todos os ritos da preparação, eles não tomam uma decisão sem perguntar para Jesus: o que é para fazer? Aonde o Senhor quer?
Os discípulos foram ensinados por Jesus que eles fazem parte de um corpo. E eles sabem que fazem parte de um corpo. Mas eles não agem sem que a cabeça lhes dirija o que fazer. Eles são membros de um corpo. Está incluso os 12, inclusive um, que a gente já sabe. E apesar deles entenderem que fazem parte do corpo de Cristo, eles entendem que Jesus é o cabeça. E se o cabeça não falar, não vai fazer, não vai ter, não vai mover, não vai acontecer. Essa harmonia que se encontra entre Jesus e os discípulos, ela é tão séria, tão forte, que numa determinada pregação, que o povo queria pão, queria peixe, Jesus falou, não vou dar, porque vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão e peixe. Aí eles tentam fazer uma pegadinha com Jesus e falam assim, mas Moisés, lá no deserto, falou, Moisés fez lá, já aconteceu aqui, mas vocês não estão atrás de mim por causa da palavra. E aí Jesus começou a pregar uma palavra diferente, ou seja, que eles tinham escutado no dia seguinte. O conteúdo é o mesmo, só que Jesus chama na responsabilidade. Jesus traz para a responsabilidade. Aí alguém diz assim, dura é essa palavra. E eles começam a sair. Jesus vira para os discípulos, sendo o cabeça, e diz assim, vocês querem também? Pode ir com eles. Mais uma vez, Pedro se manifesta e diz assim, Senhor, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Os discípulos entendem quem Jesus é. E entendem quem eles são. Eles sabem que é um corpo, e é o corpo de Cristo. Mas eles sabem que Cristo é o cabeça. Cristo precisa ser o centro, que comanda, que dirige, que ordena. Se ele não fala, a gente não sai. Se ele não diz nada, a gente fica no mesmo lugar. Todas as vezes que a gente toma uma decisão na vida, sem Jesus falar, vai ter lá na frente consequência ruim. Isso sempre foi assim. Quando a gente olha para esse texto, fica claro que existe no ministério de Jesus, com os seus discípulos, uma frutificação, por causa de uma coisa chamada sinergia. Parece uma palavra científica, parece uma palavra estranha, mas olha que coisa interessante, os discípulos olham para ele, os discípulos já sabem que é Páscoa, e que eles precisam ter o cordeiro, e que eles precisam ter tudo certo. Jesus vai os surpreender, porque Jesus já sabia também, é óbvio, e Jesus vai os surpreender. Quando a gente olha para a palavra deles assim, mestre, onde o senhor quer que a gente vá? O senhor quer que prepare? E Jesus dá um comando, a gente percebe o seguinte, é o olhar de quem está aqui, entendendo que é servo e que ele é o cabeça. O cabeça dá um comando e diz assim, olha, vão até lá, e vocês vão procurar uma pessoa assim, assim, assado. E Jesus dá o comando, fala assim, mas de onde que surgiu isso? E eu fiquei pensando que nenhum texto bíblico você vai achar mostrando que Jesus, em separado, foi até a casa daquele homem, combinou com ele, deu tudo certo, falou, em tal dia, tal horário. Você não vai achar isso escrito na Bíblia, mas é fato que isso aconteceu. Porque Jesus diz para ele, vocês vão até tal lugar, vocês vão achar um homem com cântaro. Cântaro era coisa de mulher que carregava na cabeça andando pelas ruas. Então Jesus já dá uma palavra-chave. Vocês vão, quem vocês verem como homem, segue ele vai levar ao lugar certo. Eu fico, mas aonde que Jesus achou esse tempo? Como é que Jesus conversou com alguém e gerou isso? Ele sabia de tudo. Ele sabia que essa Páscoa ia ter. Assim como essa noite, o Senhor sabia que esta ceia ia existir. Ele sabia. Ele dá um comando, então, para os discípulos e diz para eles assim, vão até lá. E olha que coisa interessante. O cabeça diz, vão. Os órgãos, os membros, seguem. Se ele mandou, vamos fazer. Ele não diz, olha, vai ter um camarada com uma bata cinza, vai ter um camarada com uma bata verde. Ele diz, entra aí na cidade. Quando vocês virem um homem carregando o cântaro, segue ele. É lá. Chegando na casa onde ele entrar, fala assim para o camarada. O mestre perguntou qual é o espaço do cenáculo.
que o Senhor tem para ele, porque era comum naquela época de Páscoa, um local próprio para isso, sacrifícios, de ter lares hospedeiros. Só que a gente não encontra nada nos evangelhos sinóticos dizendo assim, Jesus pagou antecipado, Jesus combinou, Jesus, só quando os discípulos olharam para ele, Jesus já sabia que essa pergunta ia vir, ele fala, segue isso aqui, ó, vai até lá. É interessante que a gente percebe esta sinergia. Sabe o que é sinergia? É uma palavra grega que significa cooperação e se refere ao esforço de partes diferentes. Essas partes trabalham juntas para realizar uma determinada tarefa, geralmente complexa. Sinergia é isso. É quando há uma cooperação. É quando tem algo difícil, é quando se tem uma missão e ideias, desejos particulares se tornam menores do que a missão maior. E os discípulos têm com Jesus uma sinergia. E Jesus tem com os discípulos uma sinergia. Sinergia significa quando as partes trabalham juntas para atingir um êxito final. Isso é sinergia. A sinergia ela é alcançada quando o trabalho coletivo, ou seja, o todo, é maior e mais importante do que as partes individuais. Jesus está agindo com sinergia com os discípulos. Lembre-se, ele vai ser preso aquela noite. Ainda naquela noite, ele vai ser levado para o pátio da casa de Caifás. Vai ter as suas vestes arrancadas. Vai ser humilhado aquela noite. Mas ele, em prol da missão, ele se empenha. Porque a dor de Jesus, o sofrimento que ele vai passar, é algo necessário, por um propósito maior. Então ele age com sinergia, e os discípulos, quando escutam Jesus falar para ele assim, para eles vão, eles vão. Eles não estão preocupados se alguém vai lhes reconhecer, eles não estão preocupados se a senha de Jesus, um homem com um cântaro na cabeça, vai funcionar ou não. Eles estão ouvindo, o cabeça mandou, o cabeça falou, o cabeça orientou, os órgãos vão trabalhar. Sinergia é quando duas ou mais coisas, organizações, departamentos ou até mesmo equipes trabalham em conjunto para produzir algo de valor. Jesus quer ceiar com eles. E quando chega na hora da ceia, você vai ver que Jesus, no momento em que os 12 estão sentados, essa frase é forte. Jesus diz assim, eu muito desejei por esse momento. O propósito era maior do que o sacrifício. Então, Jesus entendia isso. E o interessante é que Jesus, ele trabalha com palavras, nos últimos momentos, a gente poderia dizer o nervo à flor da pele. Se estava, só aconteceu quando ele estava sozinho orando. Porque perto dos discípulos ele não fez. Aliás, mesmo quando ele dá o pão na boca de Judas, que vai trair, Jesus olha para ele depois de ceiar e fala assim, o que você tem que fazer, faça logo. Não tem um grito, não tem um xingo, porque Jesus sabe qual é o seu propósito. Quando nós olhamos para o corpo humano, nós entendemos que a tarefa complexa a ser alcançada pelos diferentes órgãos do corpo são necessários que aconteça, ou é necessária a sinergia. Porque se não há sinergia no corpo humano, a gente não consegue se manter vivo, a gente não consegue ter saúde e a gente não consegue ser feliz. Então, a ciência explica isso, que dentro do nosso corpo físico, a sinergia, ela existe, ela acontece. Isso é ciência, não é heresia, não. Para que
tudo funcione, precisa que os órgãos, precisa que o sistema funcione. E cada sistema do nosso corpo, ele é indispensável para que haja uma boa performance de todo o corpo. Então a gente toma água, porque temos a necessidade. Vai para os rins, imagine os rins dizendo assim: hoje eu estou de folga, se vira. Imagine os rins dizendo: estou nem aí para você, hoje eu resolvi que eu vou para a praia. Mas não é assim que acontece. Porque a sede, a necessidade, quando vem, e a água, o líquido é ingerido, os rins vão fazer o trabalho que precisam ser feito. Agora imagine a bexiga dizendo assim para os rins: problema seu, hoje é sábado, estou fora, meu irmão, se vira. Não acontece assim. Há uma sinergia de todos os órgãos do sistema do corpo que funcionam por uma razão. Por que o coração bate? Para que essa condição da máquina funcionar, o sangue que passa por aqui e vai nos dando o caminhar, o respirar, o agir, e a máquina está lá. É uma sinergia. Quando a gente bate um pique, uma corrida e vai um pouco mais forte, o coração acelera. O coração não pediu para correr, é a gente que correu. Correu para jogar bola, correu para fazer um Cooper, correu porque está atrasado. Mas o coração tem que fazer o seu papel. As pernas agiram, mas o coração precisa fazer o seu papel. Por isso é que dentro da sinergia, cada um dos sistemas é indispensável para que o corpo funcione. Porque se os órgãos resolverem ficarem sozinhos, ou seja, independentes, não vai ter como o corpo funcionar. E é interessante que, quando a gente olha para isso, a ciência diz que precisa ter um equilíbrio. Por isso que os órgãos precisam trabalhar juntos para nos manter plenamente saudável. Não tem como o fígado trabalhar se outros órgãos não trabalharem. Não tem como o cérebro querer enxergar se os olhos resolverem não trabalhar. Mas para que haja um perfeito funcionamento do corpo, há necessidade de haver sinergia. É cada órgão trabalhando da devida forma para um bem maior que é o corpo funcionar. A gente tem cada órgão no corpo que não faz nem ideia. E dentro dos nossos órgãos, tem uns que recebem a coisa limpa, tem outros que recebem a coisa não tão limpa, mas precisa acontecer. Porque se não acontecer, o corpo vai ter problema. É interessante que a gente olha para isso, e daí a gente vê a necessidade de no corpo físico acontecer a sinergia, que é o momento em que todo o maior dos atos, tudo que está para acontecer, cada um precisa fazer a sua devida parte. E o sinônimo de sinergia é cooperação, colaboração, coesão, coadjuvação, união, solidariedade, associação, participação, contribuição e entendimento. E o papel do sistema nervoso central para a energia corporal é uma coisa interessante. Eu falei, eu preciso compartilhar isso. O sistema nervoso central, ele atua como o que regula os demais órgãos do nosso corpo. É ele que traz a regulagem das funções do corpo, do cérebro e da medula espinhal. Ele é responsável para receber e transmitir informações para todo o organismo. É definido como uma central de comando que coordena as atividades corporais. Isto é o sistema neurológico central. E dentro disso que acontece, o funcionamento interfere diretamente nas demais ações dos aparelhos para que, de uma maneira total de harmonia, nosso corpo funcione. Se um dos nossos órgãos não estiver funcionando, a gente sente dor, a gente sente limitação. Um atleta, não, por mais que ele tenha treinado, se no dia da competição o seu fígado estiver doendo, ele não consegue competir. Ele não vai produzir
tudo que ele treinou. Se a visão, no dia da competição, imagine um piloto de Fórmula 1, ou imagine um piloto de caça das Forças Armadas. No dia do combate, ou no dia da exibição, ele não está enxergando bem. Por mais que o piloto saiba o que ele tem que fazer, não está vendo sinergia no corpo, ou seja, um dos órgãos não está adaptado, não está ajustado para que o resultado final aconteça. Por isso, querido, a sinergia, quando se fala no sistema neurológico, que é o central que dá o comando, é importante para a saúde. Tudo que é órgão no nosso corpo, ele precisa estar funcionando muito bem. Porque se não está, a gente sabe como é que funciona. E aí eu fiquei pensando do corpo humano e o corpo de Cristo. Eles são muito parecidos nas atitudes para o bom funcionamento. Aí eu fui buscar, junto aos especialistas, como é que a gente fortalece a sinergia corporal. E uma das coisas que eles dizem é que, apesar do sistema neurológico central, ele ter o papel de regular, ele diz, os cientistas, que existem fatores internos e externos que interferem no organismo. E tanto nossas próprias ações, quanto aquelas que vão além do nosso controle, podem enfraquecer a sinergia do corpo, causando um desequilíbrio nas nossas funções. É exatamente assim no corpo de Cristo. É exatamente assim. Imagina os senhores chegando aqui essa noite, e a igreja está fechada. Imagine os senhores chegando e os músicos resolverem passar o som 17h30. A mesa resolver fazer os ajustes 17h30. Imagine a mídia resolver fazer os ajustes 17h30, quando o culto começa às 18h. Diáconos que estão aí fora. Imagine o povo chegando e vocês conversando. E o povo precisando de uma orientação. Imagine eles escalados, então, para o culto de hoje. E eles resolvem simplesmente chegar mais tarde. E você chega e fica lá na porta. Eu estou achando que está tudo bem, está tudo certo. O culto começa às 18h. A palavra já foi orada, a palavra já foi buscada, a palavra já foi revelada, e eu estou me preparando para vir para a igreja, e quando eu chego aqui, eu pego a igreja fechada, ou eu pego os ajustes sendo feitos, quando o culto começa em 5 minutos, está faltando sinergia no corpo. Tem partes aí que estão doentes, tem partes que não estão trazendo saúde, equilíbrio, para que o resultado final, qual é? O culto. O resultado de todo mundo fazer o seu papel. A equipe de recepção. O Filemon, que está deixando furo. Chega os visitantes, eles não anotam, não fazem. Aí termina o culto, eles não fazem o procedimento que eles foram treinados e vão para casa. E eu olhei, eu vi visitando durante o culto, ninguém me falou nada. Ué, tem alguma coisa errada. Não teve visitante? Teve, mas ninguém me apresentou depois do culto. Não pegaram os telefones, não fizeram contato. Não aconteceu. O que aconteceu com o Filemon? O Filemon não está na sinergia do cabeça. Então, vai dar ruim. Por quê? Porque toda a estratégia que foi orada, buscada, cavada, para que isso aconteça, isso não funcionou. É exatamente assim no corpo de Cristo. É quando a ciência diz que com nossas próprias ações, nós podemos enfraquecer a energia do corpo. Tem coisas que vão além do nosso querer e do nosso controle. Por exemplo, eu estava para vir, o pneu do carro furou, houve um acidente. São coisas alheias. Mas o que diz respeito às minhas ações, eu posso mudar. O que a ciência diz é o seguinte: quando nós estamos falando de sinergia, existem situações externas e internas que podem influenciar nisso. Mas aquilo que eu não posso controlar, no caso do corpo físico, não tem jeito. Hormônios, pressão arterial, etc, etc e tal. Mas existem coisas que estão no mundo externo que eu não tenho controle. E outras, propriamente dito, que
só vai acontecer errado se eu quiser. Então, tem coisas que eu posso mudar para que o corpo fique mais forte, para que o corpo fique mais em condição de saúde, para que ele triunfe mais. Mas e quando eu não quero mudar? A ciência diz que os fatores externos, ou seja, aqueles que não estão aqui dentro, que é um órgão, algum problema, isso não tem como. DNA e etc. Mas os fatores externos, a grande maioria a gente pode mudar. Mas a questão é, e quando eu não quero mudar? Aí a ciência diz, aí surgem as doenças, os distúrbios, tanto físico quanto mental. E é exatamente assim também no corpo de Cristo. Quando eu me recuso a mudar, quando eu recuso a melhorar, existem fatores nossos que não dependem da gente. Mas existem coisas que nós podemos, como membros, melhorar. Mas quando eu não quero melhorar, não há cura, não há saúde. E há situações, falando de indivíduos, do corpo físico, que eles preferem ficar nos remédios, mesmo tendo cura. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui diagnosticado com problema de tireoide, eu fui diagnosticado com tireoide nervosa. E eu peguei um clínico geral muito bom. Eu estava aí perto dos meus 34, 35 anos. E ele disse assim, senhor Kleber, o que está acontecendo com o senhor? Eu disse, doutor, está acontecendo isto na minha vida. Ele disse, está explicado por que você está com problema. Seus hormônios estão todos bagunçados. Ele disse, sabe, Kleber, eu posso lhe dar um remédio. Nunca eu vou esquecer disso. Mas se eu te der um remédio para agora, para tireoide, seu organismo vai entender que daí para frente ele não precisa mais fabricar. Porque você está tomando remédio. Porque a sua tireoide agora não é uma tireoide que aconteceu por um fator DNA. Ela aconteceu por uma questão de estresse. Ela aconteceu por questões de aborrecimento e luta, tudo que você me diagnosticou. Eu disse, doutor, e aí? Ele falou, você precisa reagir. Eu falei, como? Ele disse, em primeiro lugar, eu sei. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ele falou, meu filho, tenho dó de você. Eu disse, doutor, eu não tenho como. Ele falou, primeira coisa, você precisa se estressar menos. Eu falei, vida pessoal. Eu falei, o senhor não tem noção. Quando eu falei, ele falou assim, misericórdia, rapaz, você está ruim mesmo. Ele disse, Kleber, eu vou te dar um conselho. Mude os hábitos. Mude os hábitos. Eu falei, como? Você quer viver mais? Mude alguns hábitos na sua vida. Ele falou, eu vou tratar do seu problema. Ele falou, eu não estou dizendo que você daqui a alguns anos não vai ter problema. Como de fato, 15 anos depois veio. Agora sim, é um problema de DNA. Agora eu preciso tomar todos os dias pela manhã. E o dia que eu não tomo, passou 3 dias, eu tenho problemas. E ele disse, mude os hábitos. E eu me lembro que naquela época, eu mudei hábitos na minha vida. Eu já pastoreava. Foi difícil tomar algumas decisões que mexeriam com a minha existência. Com alguns valores que eu tinha para mim como sendo aquilo que era certo. E eu percebi que para aquela época, por exemplo, não era interessante para a igreja ter um pastor desequilibrado emocionalmente. Um pastor que estivesse desequilibrado por causa do seu problema de nervoso. Então eu tinha que mudar. E eu adotei algumas medidas daquela época na minha vida, e ele ficou me observando. 3 meses depois, eu fiz novos exames. E ele disse, olha aqui, mudou tudo. Você não tem mais aquilo. Eu não te dei remédio. E você está curado. Falei, puxa vida. Sabe, irmãos, existem ações no corpo que a gente não tem controle.
E quando essas coisas saem do controle, a gente precisa de uma ajuda. Ajuda. Médica, espiritual, psicológica, psiquiátrica, nutricionista, um personal trainer. Qual o problema? Precisa. Tem hora que o corpo da gente vai dizer, da minha parte não tem mais que eu possa fazer. Aí é a hora que a gente vai partir para aquilo que está ao alcance, mas aquilo que é lícito, aquilo que é correto. Mas o problema está quando os órgãos do corpo não querem cura. Ele está tão acostumado com aquela dor, e ele não quer cura, porque o tratamento vai gerar um sacrifício. É mudança de alimentação, é mudança de dormir até às 10, é mudança de ficar na frente da televisão até tarde, é mudança de ficar na frente de um celular até tarde, são mudanças para ter saúde, porque o meu problema, quanto órgão que faço parte de um corpo, eu posso atrapalhar a sinergia do corpo, ou seja, o corpo pode não produzir o que tem que produzir, porque um órgão do corpo não está bem. Mas existem situações que a gente identifica que o órgão, ele não quer ser curado, ele quer remédio, mesmo tendo cura. É quando você diz para alguém assim, querida, querido, você precisa mudar a mente, você precisa mudar o hábito. Não adianta você ficar vivendo de gotinhas de Anador. Não adianta você ficar recebendo mãozinha no rosto e dizendo, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, quando eu não tomo decisões para quem quer ser vencedor. Há momentos em que eu estou tão acostumado com o assistencialismo, que é o remédio, que se um dia não tomar remédio, eu fico deitado o dia inteiro. Mas não é porque não tem cura, é porque eu não quero. Porque sair da zona de conforto, às vezes dói. Existem também as ações externas, aquelas que a gente pode interferir positivamente. Por exemplo, sobre as ações externas, deixar de ser egoísta já é um grande início. Quem é casado, quem é solteiro, já sabe. O corpo não é seu. Primeiro é templo do Espírito Santo. Mas você tem compromisso com o seu cônjuge. Mas olhando para o corpo de Cristo agora. Existem ações externas que, se a gente mudar, elas podem interferir em algo positivo. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso deixar de ser egoísta. Quando? Eu vou te explicar humanamente para você entender espiritualmente. O médico chega para você e diz assim, olha, você precisa fazer isto daqui para frente e gerir isto. Eu digo, não vou fazer. Eu gosto, eu quero. Aí a esposa diz assim, mas se você fizer isso, você vai morrer mais cedo. Aí eu digo assim, já vivi demais. Mas eu não olho que tenho filhos pequenos. Eu não olho que tenho netos recém-nascidos. Eu não olho para a dor dela sem mim. Isso é egoísmo. Colocando isso para o corpo de Cristo, é quando eu sei que se eu aceitar mudanças, o corpo de Cristo vai ganhar. O corpo de Cristo vai melhorar. Mas sabe o que eu falo? Estou nem aí. Não mudo. Já sou crente há 40 anos, 50 anos, sou assim, e a minha teologia é minha teologia. Esse é o discurso. Então, uma das coisas que a gente aprende é que as ações externas podem mudar. Aquilo que eu posso mudar. Mas a primeira das coisas que eu preciso fazer é deixar de ser egoísta. Segunda coisa que eu posso fazer no campo externo é contribuir para uma melhor harmonia entre os órgãos. Pensa numa mulher da confusão dentro de casa. Pensa numa mulher barraqueira dentro de casa. Podia ser homem também, mas eu falei mal do homem, agora eu vou falar da mulher. De tudo que você fala, vai melhor. Ó, você fala, não vou valer. Você vai chamar a atenção do menino, ela fala, não fala assim, vai dar mastor. Ó, bem,
Vamos apagar um pouco das luzes. Quem está comigo aí, diga aleluia. Você sabe quando está ficando velho, quando as luzes da casa acesa começam a mexer com você. Quando você fala assim, quem está lá no quarto? Falei para o Agostinho essa semana, quem está na cozinha? Quem está lá? Quem está no mercearia? Pelo amor de Deus, Agostinho. Pastor, eu não quero saber que vão apagar essas luzes aí, 700 contos de luz, para que é isso? Aí quando eu digo assim, não, se você quiser, é assim. É quando a esposa ou o marido fala assim, vamos tirar um tempo para nós, vamos viajar, vamos sair com as crianças. Você só pensa nisso, você só quer saber disso. Faz 10 anos que a gente não sai. Ah, você está pensando que o meu dinheiro é capim? Não, ainda não é, mas vai se tornar. É questão de tempo para um lugarzinho comer o seu dinheiro. Já está comendo, você que não sabe. Eu, por exemplo, já está comendo o meu. Sabe o que é isso, querido? É quando eu não tenho disposição para que haja harmonia. Quero transferir isso para o corpo de Cristo. Eu estou vendo necessidades. Eu sei que eu tenho talentos. Eu sei que eu posso ajudar. Mas eu digo, não. Não. Se não há disposição para contribuir para uma melhor harmonia, aí a coisa complica. Outra coisa que o texto, quando a gente começa a olhar para o texto que eu vou compartilhar com você, uma maior exegese dele daqui a pouco, é que, falando de sinergia, olha que coisa interessante, quando se diz sobre as ações externas que eu posso interferir positivamente, é zelar pelo ambiente que eu frequento. Ninguém gosta de banheiro sujo, a não ser o cascão e o filho do cão, porque sujeira não é de Deus. Então, zelar pelo ambiente que eu frequento é obrigação do corpo. O corpo tem membros. Agora imagine no corpo de Cristo, eu não estou preocupado com o zelo do corpo. Eu posso contribuir, mas eu não faço. Nós podemos mudar e estabelecer novos hábitos comportamentais para ajudar o corpo, tanto físico como espiritual. Eu posso ajudar chegando mais cedo, alinhando as coisas. Como obreiro, nem pensar em chegar atrasado, né, obreiro? Alinhar alguns procedimentos na vida. Na vida pessoal, eu mudo situações e comportamentos que vão trazer saúde para a família. Se eu sei que meu pai, minha mãe, eles lutam para manter a casa, a luz, a água, por que eu não ajudo? Por que eu insisto em estressar? Por que eu insisto em não mudar? Seu bocuda. Aí gera aquele ambiente que quando vai sentar-se à mesa na hora da refeição, a comida pode ser a melhor, mas não está legal, porque o ambiente está pesado. Mas a gente pode mudar isso. A partir do momento que eu tenho essa disposição de mudar meu comportamento. E é o objetivo que ajuda essa mudança, quando nós falamos de ações externas, ela tem como objetivo ajudar os diferentes órgãos a manterem a sua sinergia para o bem-estar. Se eu ingiro muita gordura, eu vou prejudicar o fígado, eu vou prejudicar as artérias, eu vou prejudicar um monte de coisa. Se eu ingiro muito açúcar, eu posso desenvolver uma diabetes. Então cada um fazendo o seu papel para que o corpo seja mais saudável. O que nós podemos fazer agindo quanto ao externo? Por exemplo, atividade física. É uma das coisas que a ciência diz. Eu estudei sobre isso. Falei, eu vou chegar lá, tem enfermeira na igreja pra caramba. Mas, agora olhe para o corpo de Cristo. Se fazer atividade física gera saúde, para o corpo de Cristo trabalhar na igreja é bom. Varrer uma igreja, passar um pano, limpar os vidros, levar as cortinas para lavar de vez em quando, vir ajudar a pintar, e por aí vai embora. Faz bem. A gente tira o peso de alguém que poderia estar fazendo outra coisa melhor, mas está se dividindo em 3, 4 funções. Diz a ciência que além do sistema muscular atingido diretamente pela prática regular de atividade, o sistema imunológico e cardiovascular também são beneficiados.
E eu fiquei assim, falei, mas é fantástico. Por isso que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Sabe por quê? Que quem trabalha para Jesus não tem como atrofiar na fé. Não tem, irmão. Você que trabalha bastante na igreja não reclama. Senão você pode atrofiar. E é interessante que quanto mais a gente trabalha, mais a gente está disposto. Mais a gente quer fazer. E diz aqui que essa prática, esse hábito de mudança de comportamento para melhor, olha que coisa interessante, que quando a gente pratica exercício, a gente passa a enxergar o corpo e não apenas o meu órgão. Legal, né? Quando você vai experimentar uma roupa que estava apertada, você põe no espelho e você fala, eita, cabrabão, lindo. Quando o paletó volta a fechar, aleluia, glória a Deus. Quando eu me desenvolvo, não para mim, mas para que o meu corpo se alinhe. É quando eu também entro em atividade no corpo de Cristo. O problema é que algumas pessoas estão atrofiadas na fé. Não faz mais diferença. Elas ainda não se perceberam. Sabe quanto tempo você fica, quando você fica muito tempo sem andar? Pessoas que ficam hospitalizadas muito tempo, a musculatura, ela começa a ficar flácida. As pernas não têm muita sustentação. E assim vai com outros órgãos. Principalmente a parte muscular. Elas vão atrofiando por falta de exercício. Por falta de exercício. Deus não fez a perna, não fez os braços, não fez o bíceps para ser uma peça bonita, apesar do Felipe Castro achar. Não, é bonito. Mas há uma razão. Por que você acha que Deus te entregou talentos, dons? Por que você acha que você trabalha num emprego abençoado? Por que você acha que Deus te deu um carro? Por que você passou no concurso? Por que você tem a casa que você tem? Mas vamos colocar isso aqui para o campo espiritual, querido. Olha que coisa interessante. Quando eu passo a me exercitar, eu não tenho mais uma oração de 2 minutos estressante, cansativa, porque eu começo a orar hoje 5 minutos, amanhã eu oro 10, eu começo a orar 15 minutos, eu leio um capítulo da Bíblia hoje, vai dar sono, eu vou bocejar, mas depois de 30 dias eu não quero mais só 15 minutos com Deus, eu quero 1 hora, daqui a um mês, eu estou cheio, eu estou tão cheio, estou tão assim, que se o pastor falar, você pode fazer o programa de rádio para mim, você pode pregar aqui, você pode fazer ali, pode fazer uma visita ao hospital para mim, eu não tenho problema. Ai, não, eu não, pelo amor de Deus, eu não. Não, pastor, chama outro. É a fé que está atrofiada. Sabe por quê? Porque o órgão não está em sinergia com o corpo. Então, quando a perna não faz o movimento que ela tem que fazer, a musculatura da panturrilha, a musculatura da coxa, ela vai diminuindo, então eu começo a bambear, e quando eu enfraqueço, quando eu não exerço mais aquilo que Deus me deu de talento, quando eu não venho, quando eu não estou inserido, quando eu não quero mudança, um culto parece que entediante, mas ficar 3 horas na frente da internet não me cansa. Ficar 4 horas o dia inteiro maratonando não me cansa. Mas vir para uma reunião de oração, vir para um círculo de oração, vir para uma escola bíblica, isso me entedia. É porque eu já estou atrofiado. Sabe, querido, quando a gente entra em movimento, a gente deixa de olhar para Jesus como nosso empregado e passa a olhar para Jesus como servo. Eu sou servo, Ele é o meu Senhor. Mas quando eu estou atrofiado na fé, Senhor, eu estou orando, o Senhor não me dá. Senhor, eu estou aqui há tanto tempo e não acontece. Quem diz que Deus é nosso empregado? Porque eu estou com a fé atrofiada. Eu não sei mais o que é orar por almas, chorar por almas, jejuar por almas.
Sabe, querido, quando eu começo a me movimentar, tanto no corpo físico, que você percebe que depois de 15, 20 dias, se você andava 1 quilômetro assim, ó, Jesus da glória, você olha para aquela barriga, e não é só o pessoal da barriguinha não, viu? Tem uns magrelinhos também que não aguenta nada. Você começa assim, ó, mas você vai. 15 dias depois, você fala, ué, vamos aí. E é legal quando você está condicionado, que você pega o recruta, né, o novato, e você faz assim, vamos, o que é isso, rapaz? Vamos lá. Porque você entrou. Sabe o que acontece com isso? As coisas vão mudando, o seu hormônio muda, o seu humor muda, o seu semblante muda. Na fé, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando você vai trabalhando, quando você vai envolvendo, quando você vai entrando em atividade, as coisas vão mudando, o que estava travado vai destravando, algumas conquistas vão acontecendo, o olhar vai mudando, querido, sabe? Os exercícios diminuem os riscos e os sintomas de doença. Querido, é interessante. E como muda? E como muda quando eu começo a trabalhar no reino? Sabe por quê? Quem dava trabalho agora trabalha. É interessante quando você começa a trabalhar na fé. Porque antes tudo que era confo, tudo que era... Agora não dá mais trabalho, agora você trabalha. Então aquela área ali, ó, eu não preciso me preocupar quem vai chegar mais cedo, vai limpar, vai organizar. Eu não preciso me preocupar com quem vai ser o assistente de palco. Eu não preciso me preocupar com os levitas, eu não preciso me preocupar com a limpeza da bateria. Fica a dica, eu não preciso me preocupar com o passar do som, porque está tudo em sinergia. Eu não preciso me preocupar se as maquininhas da hora da oferta está tudo funcionando, bateria recarregada, tudo certo. Imagine chegar aqui as duas falar assim, pastor, hoje não tem como passar máquina. Eu falei, irmã, tem 5 empresários aqui, que eles disseram hoje, que... pastor, e agora? Eu falei, agora, irmã, agora o seu fígado, como é que faz? A sinergia. Os meninos da mídia sabem, quando eu chegava aqui e falava assim, pastor, a bateria está sem carregar. Eu falei, você quer que eu faça o que agora? Você só cuida disso. Você só cuida disso. Eu cuido da igreja. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que preparar sermão. Agora eu vou chegar aqui e não vai funcionar. Falta sinergia. Sabe, querido, quando a gente começa a se exercitar, os riscos e os sintomas de doença vão indo embora. Eu não tenho mais espaço para depressão. Eu descubro talentos que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Quando eu começo a me exercitar na fé, eu sou curado de uma visão obscura. Eu descubro que eu não tenho problema de visão, coisa nenhuma, porque eu comecei a me exercitar. Quando eu começo a me exercitar, tanto no físico e colocando para o espiritual, eu começo a ter visão de reino. Eu não começo mais a olhar, achando, pensando, imaginando, porque eu estou com uma nova pegada, eu estou com uma nova visão. E sabe, diz a ciência, que quando se exercita, diminui distúrbios físicos e mentais e aumenta a sensação de bem-estar, atuando ativamente no equilíbrio do corpo. Que coisa boa, irmãos, que é o sonho de consumo de todo pastor, é o sonho de consumo de todo pastor. Sabe qual é o sonho? É você chegar e ver que está tudo funcionando, está tudo certo. É o Filemão funcionando, a mídia funcionando, a transmissão funcionando, o louvor funcionando, as obreiras da ceia funcionando. Olha que coisa linda, está tudo aqui funcionando. Sabe, querido, a gente começa a ver assim, nossa, a coisa está legal. Não é aquele culto com peso, não é aquela coisa obrigada, não é aquela coisa carrancuda, porque eu me dispus. Agora, na prática, quando eu me exercito na fé, no corpo de Cristo, eu paro de ser chato, eu paro de ser crítico, eu começo a ser feliz ajudando pessoas e servindo no reino. Eu não sou mais chato. Eu olhava por um ângulo, mas agora eu comecei a me exercitar, eu falei, cara, não é assim mesmo. Pô, os caras ralam no meio de semana, poxa, mas... Eu começo a ter um outro olhar. Em síntese, quando eu começo a me exercitar na fé, eu me afasto do pecado e dos frutos do pecado. E quando nós exercitamos, a gente começa a ter qualidade. Imagine uma igreja vindo orar
Uma vez por mês. Imagine a gente numa consagração, todo mundo orando de madrugada para fechar. Imagine, das crianças aos adultos. Imagine. Imagine uma igreja inteira fiel, dizimista fiel, onde a gente chegaria. O que a gente já teria? Em síntese, querido, o que podemos agir quanto ao externo, por exemplo? Outras coisas. A ciência diz, dormir bem. Ah, como é gostoso dormir. Sim ou não? Sim. Levanta a mão para mim quem gosta de dormir. Eu sei que tem gente que gosta bem de dormir. Mas, irmão, dormir demais também é ruim, né? Dá dor e tal. Sabe o que a gente aprende no corpo de Cristo? A descansar no Senhor. Noites bem dormidas são fundamentais para a boa atuação do sistema nervoso central. Isso porque é durante o sono que ele se restaura. E também quando os neurônios conseguem passar informações entre eles de modo eficiente. Então não é quando eu estou agitado, é quando eu estou descansando, é quando eu estou dormindo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, por favor. A mídia deve jogar. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com toda ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando eu descanso no Senhor, a notícia que vier não vai me abalar. Ele canta labas. Eu estou descansando em Deus. Mas o médico falou, o diagnóstico falou, o advogado falou, irmão, a ciência diz que o corpo precisa descansar para a sinergia funcionar. Como é que eu posso ouvir Deus se eu não escuto, eu não paro para ouvi-lo? Mas quando eu descanso no Senhor, Ele trabalha. Os estudos e a Bíblia também apontam que quem dorme tem efeito antioxidante no organismo. Se você não dormir bem, você vai engordar. Ninguém quer ser acima. Quando a gente não descansa em Deus, a gente fica assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem uns que soltam até minha nossa, não sei das quantas. Ai, Senhor Jesus. Senhor. Ai, pastor. Ora por mim. Ora. Que foi, irmã? Ora. O negócio está feio lá em casa. Ora. Ai. O menino está endemoniado. Quem está endemoniado? Ai, pastor. Olha aqui meu coração. Só que aí vai lá na cozinha, toma uma galopada de café. Tá rindo, né, santa? Vai chegar aí. Aí meia hora depois eu já tomei uma jarra de café. Aí tinha uma garrafa de Coca-Cola, estava quente, eu tomei assim mesmo, estou com fome. Você não vê? Não vê que eu estou com fome, eu estou desesperado, estou nervoso. Comi 3 pães. 3? Estou nervoso. Eu estou nervoso. Você não está vendo? Eu estou vendo. Mas era o pão para todo mundo. Você comeu 3 pães de creme? E não passou o seu nervoso, mas ele passou para mim. A Bíblia diz que quando eu descanso em Deus, sente, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Órgãos do corpo precisam disso. Então, a melhora, quando eu descanso, melhora a memória, melhora o desempenho no cérebro de modo geral. O irmão tem 3 vacas, a vaca foi para o brejo, mas ele está descansando no Senhor. Chega o cara e fala, a vaca foi para o brejo. Fala, fica tranquilo, já que eu tiro. Está chegando mais. Diferente de quem não descansa no Senhor. E agora, como é que vai ser? E o mês que vem, como é que vai ser? Descansa.
Pensa no corpo físico e pensa no corpo de Cristo. Vem para o culto e abre a ladainha. Porque está tudo errado, tudo errado, tudo errado. Você fala, meu Deus do céu, da onde saiu essa aí? Isaías capítulo 40, verso 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. O que podemos agir quando ao externo? Atividades naturais. Se você investir, diz a ciência, em atividades naturais que coloquem você em contato com o meio ambiente, ajuda a melhorar o equilíbrio, a força e contribui para que os aparelhos corporais trabalhem. Então, se você está muito dentro de casa, muito de sapatinho dentro de casa, pisa um pouco na terra, vai andar no parque da cidade, vai lá no terreno da Vila São Bento, pega uma enxada, dá umas capinadas boas lá, sente o peso da terra, sente, soa um pouquinho, você vai ver. Mas olha que interessante, estar andando no ambiente natural traz algumas coisas para o corpo físico. Para o corpo espiritual, estar andando no ambiente de reino, envolvido com o reino, traz cura. Quando eu estou fora do ambiente de reino, é palavrão, é nervosismo, vou separar, vou divorciar, vou largar, hoje a giripoca vai piar para não falar outra coisa, hoje eu vou matar, hoje o cachorro vai beber sangue, você fala, e vai tomar ceia. Vai fazer tudo isso e está aqui para ceia. Segura a criançada. Imagine. Crente precisa respirar os bosques do reino. O que é os bosques do reino? Limpar a igreja, servir como obreiro, abrir mão e o bolso para as obras do reino, são ferramentas de bênçãos. Ajuda, querido. Você começa a respirar outro ambiente, outro ar. Visitar os doentes, vir orar um pouco no templo, ajudar a consertar coisas no templo, faz um bem danado para o corpo. Ah, como faz! Sabe, querido, a pesquisa aponta dizendo o seguinte, que 2 horas por semana de contato com a natureza são suficientes para ajudar na promoção do bem-estar. Melhora o humor, alivia os sintomas de depressão, de ansiedade e de estresse. Além de ajudar na saúde mental, o contato com a natureza oferece benefícios físicos, porque ele desencadeia uma alteração de hormônios que controlam processos inflamatórios, melhora o sistema imunológico e reforça a proteção contra micro-organismos. Querido, outra coisa, olha o que acontece quando você passeia pelos bosques do reino. Olha como seu cabelo vai ficar top. O seu olhar vai ficar top, a sua pele vai ficar esticadinha, porque você não vai ficar mais tensa. Ele diz que a alimentação saudável e equilibrada, porque a alimentação influencia diretamente na saúde física e mental. Aí eu falei, não é possível. Congregar, frequentar uma escola bíblica, culto de ensino faz bem. Muda a mente. Eu estou pisando num ambiente que faz 20 anos que eu não sei o que é. Fui criado nisso, mas agora eu não sei mais. Eu pareço estranho no ninho. E aí diz a ciência que é importante fornecer para o corpo os recursos para que ele mantenha um equilíbrio, para que possa trabalhar em sinergia corporal e harmônica. É isso. Agora, para a gente falar de tudo isso, para chegar aonde? Quando Jesus fala com os discípulos, procure um homem que estará com um cântaro. Os discípulos não bateram boca, não questionaram a harmonia de Jesus e dos discípulos, porque eles sabem como proceder, mas eles não agem sem o cabeça lhes orientar, uma sinergia. Jesus falou, vamos. Você sabe quando houve uma sinergia, um dos momentos? Quando Pedro falou no mar, Senhor é o Senhor, disse, sou eu. Então, se é o Senhor, fala que eu vou até aí. Pedro estava na sinergia com Jesus, ele foi andando sobre as águas. Mas no momento em que Pedro olhou para baixo, ele começou a afundar, porque faltou equilíbrio. Quando Jesus está a minutos antes de passar por toda aquela questão, eles perguntam assim, onde queres que nós vamos preparar a Páscoa? Entende? Eles estão perguntando para quem já sabe que tem resposta. Há uma sinergia deles com Jesus.
Eles não dão um passo sem que Jesus os oriente, mesmo que isso envolva em fazer a obra. Eles estão inseridos no corpo, mas o cabeça precisa gerenciar. Então eles perguntam: aonde o senhor quer? O senhor fala: faz isso, e não há um questionamento. E sabe o que é interessante? O Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 8, me mostra um negócio interessante, que andar perto de Jesus evita problema de visão distorcida. Quando Pedro e João chegam para Jesus e falam para ele: aonde o senhor quer que faça? Jesus falou para ele: vai lá assim, assim, assado. Quando a gente anda perto do cabeça, que é Cristo, irmão, a gente não tem problema de audição, a gente não tem problema de visão. Se ele fala vai, eu vou. Se ele fala senta, eu sento. Se ele fala fica, eu fico. Se ele fala rola, eu rolo, porque eu estou ligado na videira, eu estou ali. O homem de cântaro é outra coisa que eu queria fechar com você. Os discípulos não conheciam. Ele vai passar por tortura daqui a pouco. Os discípulos não conheciam aquele homem. Mas olha o que o texto nos mostra: Jesus conhecia. Eu fico desbaratado, eu fico nervoso, eu fico preocupado, eu não sei como é que vai ser amanhã. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. Quando os discípulos recebem a ordem dele dizendo: procure um homem com cântaro, a verdade é o seguinte: Jesus já sabia, ele já tinha ajustado. É interessante porque a gente vê que os cuidados de Jesus são fantásticos e ele sempre se antecipa em nos amparar. Eu não sei como está o teu coração no culto esta noite, eu não sei como é que você vem vivendo 2023 que está acabando. Uma palavra para você: se aproxime do cabeça, se aproxime do reino, porque você vai ver que as coisas não são pela tua força, não é pelo teu braço, mas é por ele, querido. Quando eu olho para esse texto, Jesus que é o cabeça, olha que coisa interessante. Os discípulos não sabem aonde vai ter, mas o texto mostra que Jesus fez os preparativos em secreto. Porque se Jesus falasse: olha, no dia da Páscoa vai ter ceia em tal lugar, Judas ia se antecipar e ia contar para o chefe dos líderes lá e dizer: ó, a ceia vai ser em tal lugar, assim, assim, assado, é lá que vocês vão pegar. E na verdade Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas o texto me diz que antes dos discípulos prepararem tudo, Jesus já tinha deixado as coisas certas. Pega isso para você aqui essa noite, meu irmão. A melhor coisa que a gente pode fazer é viver na sinergia com Jesus, é andar na mesma dimensão com Jesus, é servir Jesus de uma melhor forma. Sabe por quê? Tem coisas que eu não sei aonde, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas se eu confio nele, se eu ando com ele, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Jesus, ele sabia de tudo. Ele não ia permitir que nada saísse do controle. Ele não ia falar para Judas: Judas, é em tal lugar. Não, sabe por quê? E aí está a mensagem da noite. Que Jesus ia ser traído, indiscutível. Que Jesus ia ser crucificado, indiscutível. Que Jesus ia ser humilhado, indiscutível. Olha para o texto. Mesmo ele sabendo de Judas, de Caifás, de Pilatos, de Herodes, da chicotada, da coroa de espinho, da humilhação, por que Jesus ainda foi fazer ceia? A resposta é simples: porque Jesus queria ceiar com os seus. Ele diz: eu esperei tanto por esse momento, eu esperei muito. Para Jesus, a ceia com os discípulos era mais importante, porque seria a última ceia dele em vida com os discípulos. Escute bem, irmão e irmã. Você não sabe se eu estarei na próxima ceia vivo. Eu também não sei se você estará na próxima ceia vivo ou viva. Apesar de Jesus saber que ele ia padecer, apesar de ele saber de tudo, ele não permitiu que as coisas saíssem da linha do raciocínio, porque ele queria cear com os discípulos. O próprio Jesus estava com o controle de tudo. Eu fecho com você em duas frases interessantes. Aliás, duas expressões. Jesus diz assim para os discípulos:
vocês vão lá. Perguntem para ele, aonde é o lugar que o mestre pediu para você para ceiar? Aí o texto diz assim, olha que coisa linda. Que eles chegaram lá. O lugar que estava preparado, isso aqui é profético. O lugar que estava preparado era um cenáculo. Parece uma frase comum, não é não? Primeiro, cenáculo, vamos ver, era um lugar grande, espaçoso, lugar de honra. Não é um qualquer lugar. O lugar que o hospedeiro reservou para Jesus é um lugar grande, porque cenáculo geralmente era na parte superior, era na parte que tinha mais brisa, era na parte que era mais honra. Então, quando eles chegam, o texto diz que havia um espaçoso lugar no cenáculo, indica que ali naquela parte superior era um lugar reservado, e o texto diz assim, que no cenáculo, ou seja, no top, no lugar bacana, no lugar reservado, num lugar especial, quando ninguém sabia onde ia ser a ceia, Jesus preparou a ceia no melhor lugar daquela cidade. 2, o texto diz que o cenáculo estava mobiliado e pronto. E é isso que eu quero que você entenda. Quando a gente anda na sinergia com Jesus, o texto diz que o Senhor preparou para aquela ceia. É a última. É a última. E eu fiquei pensando, Senhor, para quem será? É a última ceia de Jesus com os discípulos. Os discípulos, com exceção de Judas, estão animados para a ceia. E Jesus, que vai morrer, que vai ser torturado, ele também está inspirado. Eu me atrevo a dizer para uma igreja viva, não uma igreja morta. O Jesus da Bíblia é o Jesus que está aqui no seu espírito. E ele muito desejou esta noite conosco. Se for a última, vai ser a melhor. Quando ele se reúne ali, os 2 discípulos, o texto diz que estava tudo mobiliado, estava tudo pronto. Jesus enviou eles para lá, para eles prepararem a comida, num lugar que, se os discípulos fossem buscar, não seria tão bom quanto Jesus. E quando Jesus se senta à mesa com eles, Jesus olha um por um e diz para eles, isso não tem como esquecer. É mais ou menos assim. Vai dar saudade. Vai dar saudade. Por isso que ele diz, eu queria muito estar com vocês. Ele está dizendo, eu vou ter que esperar até aquele dia. Mas eu queria essa ceia. Por isso que eu preparei esse ambiente. Não é para você se preocupar com nada, Pedro, nem João, Marcos, Mateus, Felipe, Natanael. Eu preparei esta noite. É a última. Aqui. Nas entrelinhas ele está dizendo, mas a gente vai para um lugar. Eu vou na frente. Você consegue entender? Aqui ele preparou um lugar físico para a ceia. Depois ele diz assim para os discípulos, eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. A sinergia da gente com Jesus não tem a ver com governo federal, não tem a ver com partido político, não tem a ver com chefe do trabalho. Desculpa, não tem muito a ver com seu cônjuge. Tem a ver com você. Desculpa, não tem a ver com seu filho, tem a ver com você. Desculpa, não tem a ver com o teu patrão no trabalho, nem com a tua conta bancária, com o teu cheque. Não tem a ver. Tem a ver com você.
Não tem a ver com o teu comandante, não tem a ver com o teu delegado, não tem a ver com o teu superior, não tem a ver com o teu vizinho, não tem a ver com convenção, tem a ver com você. Se para você a presença de Jesus não te move, acabou. Se a palavra de Jesus não entra mais no coração, o que a gente vai fazer? Tomara que a gente saia daqui essa noite, com essa igreja cheia, que amanhã eu sei que vai estar lotada também. Me dê, papai, me dê. Tomara que você saia daqui essa noite. Só quem é espiritual, tome alguma atitude agora espiritual. Tomara que você saia daqui essa noite ouvindo o Senhor falar com você em sonho, falar na sua casa, falar no seu carro. Tomara que aquele grito de aleluia, aquela língua estranha que não sai há tanto tempo, saia essa noite, vai ficando em pé. Tomara que a palavra de Jesus essa noite vá gerando em você cura, vai gerando em você transformação, vai gerando em você uma língua nova, vai gerando em você um comportamento novo, vai gerando em você algo diferente. Se você está entendendo, vai dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: aonde é que o Senhor quer? O Senhor falou assim: olha, vai em tal lugar, é só isso, nada mais. Tomara que essa noite o Espírito Santo esteja mudando o teu pensamento, a tua alma. Tomara que a palavra de Deus essa noite esteja entrando no teu coração de tal forma que nada mais é importante a não ser estar ouvindo Jesus. Se Jesus te mandar pular essa noite, você pula. Se Jesus mandar você essa noite fazer isso, você faça. Sabe por quê, irmãos? Ele tem o melhor, Ele sabe como guardar a gente está preocupado para onde a gente vai, Cleomar, eu estou, mas o Senhor diz assim: não se preocupe, Kleber, eu já cuidei de tudo, eu já preparei tudo. Hoje o Aguinaldo me deu uma informação, eu falei: puxa, Aguinaldo, e quase que eu fiquei triste em casa. O Senhor falou: está triste porque eu sou o Senhor, a obra é minha, eu vou preparar. Aliás, Kleber, eu já preparei, eu já tenho tudo para você. Querido, entenda o que Deus está falando com a gente. Quando a gente anda na sinergia, se Deus mandar a gente cavocar, Senhor, essa terra é dura, Senhor, aqui não sai nada. Quem falou? Quem falou? Os discípulos pescaram a noite inteira e não deu nada. Ele disse assim: joga a rede para o lado de cá, joga a rede para o lado de cá. De novo aconteceu ali sinergia. Balança o ombro de quem está do teu lado, balança como crente pentecostal, pelo amor de Deus. Lança a rede para cá. Quem anda da sinergia não discute com Jesus. Quem anda com Jesus, se é para jogar a rede, eu vou jogar. Mas até agora, até esse ano, estava difícil. Estamos no dia 11, é isso? De novembro. Ainda não aconteceu. Mas ainda tem 32 dias para acontecer, ou 33. Se essa noite você entrou aqui pensando: essa palavra não é possível, eu pensei que eu ia ouvir outra coisa. Não, esta é a palavra para você, esta é a palavra para mim. Escute o que o mestre está dizendo. Se ele falar para você: jogue a rede do lado direito, fique tranquilo, porque vai dar peixe. O ventre que era estéril vai se tornar um ventre fértil. Aquilo que estava seco vai começar a frutificar. Aquilo que estava travado vai destravar. Aquilo que estava impossível vai ser possível. Talvez você não entendeu. Está faltando sair é um glória. Está faltando sair é um aleluia. Está faltando sair é uma mudança. Talvez você tentou. Talvez você chegou aqui essa noite e pensou: não vou falar nada, eu não vou dizer nada. Mas você não aguentou. Você chegou perto de Jesus e disse: Senhor, aonde é que eu vou? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está doendo demais. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu fui tão humilhado. Senhor, essa dor está arrebentando comigo. Senhor, eu não tenho mais lágrima. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Senhor, mas o que é para fazer? O que é para fazer? Vai lá. Entra na cidade. Tem uma pessoa com cântaro na cabeça.
Eu já deixei pão quente, eu já deixei vinho fresco, eu já deixei mesa preparada, porque eu vou estar lá. E Ele diz: eu não ficarei com você um dia, eu não ficarei com você 2 dias, eu estarei sempre com você. Vamos adorar o Senhor. Oficiais.